Gostaria de te convidar para se colocar em pé, aproveitar a liberdade que nós temos aqui no Brasil, da gente poder louvar o nome de Jesus, de nos reunir como igreja, de adorar por quem Ele é, pelos seus atributos. E eu queria também conhecer os nossos visitantes. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos, se você está nos visitando, dizer que é muito bom você estar aqui, que é um prazer louvar a Deus com você, que você sinta-se em casa, que você louve a Deus de todo o seu coração com a gente aqui. Vamos louvar o Senhor. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louve a Deus, louve a Deus. Louve a Deus, louve a Deus, quero louvar-te. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és temente.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Boa noite, querida igreja. É um prazer estar aqui com os queridos. Veio só a parte mais feia, a parte mais bonita, que minha esposa e minha filha ficaram lá em Limeira, né? Eu preciso começar o culto pedindo desculpa porque elas não vieram, mas como o Ricardo falou, é a última semana nossa no Brasil. E essas férias, entre aspas, né, foi tanto corrida, então a minha avó, todo mundo quer ficar com a Pietra, nossa filhinha, então, e era quase 10 horas de viagem de ônibus até aqui. E é por isso que ela não veio, mas ela mandou um abraço para a igreja. E também peço desculpa que acabar o culto, eu vou ter que sair rapidinho, que eu volto hoje para São Paulo também. E o ônibus sai 10h30, então, aliás, 9h30. Então vai ser meio corrido. Mas é um prazer realmente muito grande estar aqui, porque essa era a única igreja que, na verdade, nos ajuda, faz parte do projeto, e eu não conhecia. Eu já conheço todas as igrejas, né, que nos ajudam sempre ou às vezes, e a de Cabo Frio já faz alguns anos que está conosco, como parceiro no projeto, e eu não conhecia. Eu sou Fábio, fui pastor aqui no Brasil, em Cordeirópolis, uma mega cidade de 20 mil habitantes. Fui pastor da maior igreja, era a única, né? Mas não deixa de ser maior, então, dessa cidade. Depois eu fui ser missionário pela nossa agência de missões na Rússia, na parte da Sibéria. Fiquei 4 anos na Rússia e já estou há 6 anos na Espanha. Morando na Sibéria, na Rússia, eu aprendi 2 expressões que o brasileiro fala e hoje eu entendo perfeitamente, que é a coisa está russa e entrei numa fria. Hoje eu entendo perfeitamente o que é isso, né? Depois de pegar menos 40 graus, e lá na Rússia, inclusive, naquele inverno de menos 40, eu escrevi um livro, chama Tempo de Descoberta. É um romance que eu trabalho nos nossos problemas, questão de frustração, complexo, trauma, frustração com Deus, inclusive, entendeu? Em personagens fictícios, que são, na verdade, histórias que eu conheci, que eu montei numa única história. E cada nome tem o seu significado. Por exemplo, a mãe de Samuel chama Maria das Dores, que vive doente. O pai chama Caio, que fica tropeçando com mulheres, bebidas. O pastor Picareta chama Narcísio, porque Narciso significa pessoa cheia de si. Se você conhece algum pastor Narciso, não é ele, viu? Que o nome Narciso significa a pessoa cheia de si. E aí vai os significados. Tem só mais 9 livros, esse mais 8 lá atrás, então se alguém quiser, feito pela SOCEP. Estou vendendo a R$20, você vai ser abençoado e vai abençoar o nosso ministério também. Tá joia? Depois tem até o meu e-mail para você entrar em contato e falar o que achou e tudo mais. Tem até meu site, Fábio Diniz, que também tem muita informação sobre a Sibéria, sobre a Espanha e muita coisa que nós fazemos lá. Interessante. Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre o nosso projeto, o que nós fazemos, mas para isso eu escolhi falarmos de um texto antes da Bíblia, que tem muito a ver com missão. Hoje pela manhã eu falei que missionário não é só eu ou a pessoa que vai no campo. Cada cristão é um missionário. Nós temos que ser missionário. E essa perspectiva. Deixa eu mudar aqui, né? Eu estou sem controlinho. Acho que vou ficar aqui embaixo mais rápido do que ficar subindo e descendo a cada minuto. Um texto que eu escolhi para falar sobre missões é o texto da crucificação, que fala que estava Jesus, né, para ser crucificado, com mais 2 outros homens. Esses outros 2 homens eram criminosos, tinham para que estar lá e para ser executado. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o Gólgota, ali crucificaram os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. O texto fala que naquele momento de tristeza, de agonia, Jesus, ele provavelmente vira para o céu, olha para os céus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo isso. Então eles se dividiram a roupa de Jesus para ver quem ia ficar.
E o povo, olhando tudo aquilo, as autoridades ridicularizaram Jesus nessa situação, eles ainda conseguem escarnecer do sofrimento de Jesus e falam, né? Salvou os outros, salva-se a si mesmo, se você é o Cristo, se você é o Messias, se você é escolhido de Deus, salva-se. E os soldados também se aproximam, não só as autoridades, mas também os soldados, e zombam dele, dão vinagre para ele, e escrevem ainda, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E ainda como sinal de ridicularização, escreveram em cima, em grego, hebraico e aramaico, este é o rei dos judeus. E nessa situação, tinha 2 criminosos, né? Um dos que estavam pendurados falava que lançava insulto, né? Alguns dizem que era o da esquerda, eu já não sei dizer. Você não é o Cristo, não é o Messias, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu falando, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça. Ele reconhece que era o assassino, o estuprador, que tinha feito coisas para merecer a crucificação. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Ele vira para Jesus e com um coração sincero porque pela resposta de Jesus mostra a sinceridade desse coração, ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe garantiu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A missão, meu querido, é indiscutível que está no coração de Deus. Por quê? Simples, Jesus enviou seu único filho como missionário. Enviou 100% do que tinha para salvar a humanidade. E esse texto da crucificação mostra claramente isso, que é o motivo porque Jesus veio. Eu falo que na cruz, o mundo foi dividido em 2 pessoas. Os que aceitam e os que negam. Tem os que aceitam têm que pregar, tem que levar esse evangelho à frente, tem que falar para as pessoas que existe esse Deus, para que as pessoas aceitem também, ou senão ficam que nem outro ladrão, negam. Ok? Então os que aceitam, na verdade, eu falei isso mais pela manhã, eles se transformam em adoradores. Deus nos fez para sermos adoradores. Quando nós aceitamos, nós voltamos para a essência, porque fomos criados, que é para adorar a Deus. E esses que aceitam, não só são adoradores, como eles são transformados, dia após dia, por Deus. E somos missionários. Eu falei isso muito hoje pela manhã. Eu não sou missionário porque eu fui missionário na Rússia e sou na Espanha hoje. Eu sou missionário porque eu entendi o que é ser um adorador. E como adorador, nós temos que ser missionários. A única opção do cristão é falar do amor de Deus. Eu me converti com 15 anos. E de toda a minha vida de conversão, o lugar mais difícil de pregar o evangelho, sem dúvida nenhuma, foi na Espanha. Pior que na Rússia, inclusive. Porque o russo, ele é ateu. A maioria do russo é ateu. Porque o comunismo falou, Deus não existe. O espanhol, o jovem espanhol, ele é agnóstico. Ele fala, eu conheço a Deus, mas eu não quero Deus. E o mais velho é católico roxo, tradicional, para ele toda a igreja protestante aceita. Então, você encontra um ateu, que é ateu porque não conhece, e você encontra um espanhol, que é ateu por opção. E outra coisa, ser missionário na Sibéria, na Rússia, é uma porta aberta, eles amam brasileiro. Para você ter uma ideia, na Rússia eu fiz de tudo, né? Eu fui como missionário, mas entrei como visto de estudante, fui até taxista. Lá as pessoas dão com a mão, você para o seu carro, combina preço e leva a pessoa. Eu acho que eu fui o primeiro taxista do mundo que não sabia falar a língua e nem nome de rua, né? Eu parava o carro e perguntava, Kudá, ou Atikuda, é para onde? A pessoa falava uma rua, eu com certeza não sabia. Falei, é perto da onde? Quanto tempo? Daí falava, pessoal, ok. Combinava o preço, senta. Daí falava que teve 3 palavras que eu aprendi rapidinho. Priama, na prava e na leva. Vai reto, vira à direita e vira à esquerda. Essas 3 palavras em russo eu aprendi rapidinho. Teve várias situações de... Quando eu puxava assunto com eles para treinar o russo, para evangelizar, eles percebiam que eu era com meu leve sotaque, né? Falavam, você de onde? Quando eu falava que era brasileiro, eles mudavam. Tinha gente que pedia para parar o carro, para sentar do meu lado, pediam para tirar foto. Teve uma pessoa que estava meio bêbado, pediu para tocar no meu cabelo. Posso tocar no seu cabelo? Entendeu? É muito interessante essa situação. Então, ser missionário na Rússia, já foi uma porta aberta. Agora, já na Espanha, já é muito mais difícil.
Porque o espanhol, o brasileiro, muitas vezes na Espanha, é o cara ilegal, é o cara que vai tirar o emprego do espanhol, é o cara que dá dor de cabeça. Mas quando nós entendemos que somos missionários, você é missionário, não importa, meu querido, se você está no campo missionário ou não. Eu vim para cá já fazem 3 meses. Minha esposa já está há mais de 4 meses. Nós íamos vir somente em junho agora. Porém, aquela primeira foto que vocês viram foi o batismo da Pietra, com 30 dias, um mês certinho, dia 14 de fevereiro, ela foi batizada. Nesse dia, durante o dia, eu recebo um WhatsApp falando que o pai da minha esposa estava com muita dor de cabeça, foi internado e descobriu que tinha um tumor no cérebro e ia ser operado na segunda-feira. Eu falei, agora, fala. Né? Esperei passar o batismo, acabou o batismo, avisei a Ana, ela falou com o pai dela, ligou, orou pelo pai dela, que até então não era convertido. E na terça-feira, ela já voou para o Brasil. Tivemos que mudar todo o plano. Minha filha, com 32 dias, voou para o Brasil. Daí eu fiquei mais 40 dias lá na Espanha, que eu não podia sair por causa da igreja. Antes de mudar toda a agenda, vim antes, agendar com as igrejas, foi tudo muito em cima da hora. E daí, uma semana antes de vir, minha esposa falou, corte cabelo para vir. Só que existe muito homem que obedece a esposa, né? Em casa quem manda sou eu. Eu falei, não, eu vou cortar porque eu quero. Já que eu quero, eu vou cortar. Eu fui cortar cabelo. Não porque ela pediu. Deixa bem claro isso, tá? Daí eu estava lá cortando, expliquei para o barbeiro a situação, né? Ele, como típico espanhol ateu, ele falou, morreu, acabou, né? Falou, eu creio que existe Deus. Mas se eu estou errado e você está certo, não é porque eu creio, eu vou para o céu. Eu morri e não vou saber que eu estava errado. Porém, se você está errado, não adianta chegar para Deus e falar, Deus, eu não acredito no Senhor, não acredito. Lo sinto, não existe isso. Você vai para um lugar que você não vai gostar e não adianta falar, eu não estou no inferno, não adianta. Daí ele fez a tradicional pergunta, se Deus existe, por que tem tanto mal no mundo? Quando ele fez essa pergunta, na hora eu lembrei de um videozinho bem famoso no YouTube, do barbeiro, já viram ou não? Daí falei para ele, você já viu gente cabeluda, com o cabelo maltratado, mendigando na rua? Ele falou, já. Pois é, tinha 2 conversando, e falaram, barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse, meu cabelo não era assim, comprido, sujo. Aí falou, mas não é por aí, né? Eu falei, pois é, as pessoas estão assim porque não te procuram, não é? Ele, exato. Eu falei, pois é, as pessoas deixam Deus de lado e depois culpam a Deus. E fiquei 1 hora conversando com ele. Se eu for contar toda a conversa, eu perco o ônibus. Mas veja bem, por que eu dei esse exemplo? Eu não fui lá evangelizá-lo, eu fui lá fazer o quê? Cortar cabelo. Fui simplesmente cortar cabelo. Assim que eu cheguei na Espanha, eu fui fazer aula de espanhol, história da Espanha, para estar no meio dos jovens, que é o trabalho que eu mais fazia. E logo no começo da aula de história da Espanha, o professor começou a falar, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, aqui na Espanha, quando os primeiros homens sapiens habitaram aqui, eu ergui a mão, professor, desculpa, a teoria que o mundo tem milhões de anos e que se evoluiu é uma teoria, você não pode afirmar com prova científica, que não há prova científica. Isso é uma outra teoria, que o mundo é mais curto e que Deus criou o mundo. Ambos são ciência e ambos são teoria, não tem como afirmar nenhum dos dois. Ele sim, uma teoria. Mas se eu não falo, a coisa passa batido. Nós temos que defender nossa fé. Sermos missionários onde nós estamos. E essa é a vida dos que aceitam. Você pode falar, a vida não é fácil, né? Você está falando, porque você não imagina o que eu passo. Você não imagina a dor de cabeça que eu tenho com meus filhos, com meu marido que não é na igreja. Se você sabe as contas que eu tenho que pagar, eu estou aqui hoje pensando que amanhã eu tenho que pagar a conta lá, eu não sei o que fazer para pagar o aluguel esse mês, a prestação do carro. Como que eu vou parar para pensar em evangelizar? Deixa eu te falar uma coisa, se você estiver mais ocupado do que essa pessoa, tiver mais trabalho para fazer que essa pessoa, você está perdoado, não precisa evangelizar ninguém. Okay? Tinha uma pessoa que durante 3 anos, ele tinha apenas uma função no mundo. Dos 30 aos 33 anos, qual era a função? Quem tinha uma pequena função, dos 30 aos 33 anos. Só uma coisa para fazer. Qual? Mudar a história da humanidade. Simples, né? Não era mudar o marido, não era mudar o pai. Era mudar a história da humanidade. Ele teve que dividir o mundo. Pós-Cristo, depois de Cristo. 2016, depois de Cristo. 3 anos.
Ele teve que fazer isso. E olha, você pode me falar, mas você não sabe o que eu sofro. Na igreja ninguém me dá valor. Ele trabalhou 3 anos, 12 caras. Um traiu, outro negou e 10 fugiram. E ele mudou a história. Fez isso sem microfone, falando com a voz das multidões, sem rádio, sem televisão e, para sua surpresa, pasmem, ele mudou a humanidade sem Facebook e WhatsApp, que não tinha na época dele. Mudou a humanidade. Nós temos mais coisa. Então, essa desculpa de que não tenho tempo, não sei fazer, meus queridos, não é desculpa, que Jesus mudou a humanidade em 3 anos da sua história. Ok? E mesmo aquela situação na cruz, eu vejo esse texto, acho lindo, que Jesus ele se preocupa com o perdido. E o que nos impede, muitas vezes, de sermos diferentes, né? Sabe o quê? O egoísmo. Muitas vezes estamos tão preocupados conosco mesmos, tão preocupados com o nosso eu, que não conseguimos evangelizar. Imagine se Jesus na cruz fosse ficar preocupado com o eu dele. O bandido, salve, rapaz, dá um tempo, já fui traído, já fui negado, você enche minha paciência, você merece estar aí. É ou não é? A gente às vezes dá umas respostas assim, tão brava, estou aqui, tem mais o que fazer. Cristo poderia ter todo o motivo. O problema é que muitas vezes nós somos egoístas. E por sermos egoístas, não evangelizamos. Perdemos oportunidades. Deus às vezes coloca pessoas em nossa vida e perdemos oportunidade porque pensamos só em nós. Eu lembro uma vez quando eu passei em Cordeirópolis, eu fui levar um cachorro meu para tirar as pulgas, né, um cachorrinho, um Rottweiler. Que negócio de homem de cachorrinho pequenininho, fala sério, né, meu? Fui lá levar, eu sempre levava, porque eu evangelizava a veterinária. Um dia eu fui lá, estava uma amiga dela, de Piracicaba, lá perto. Ela me apresentou, tomamos um cafezinho, peguei o cachorro e fui para casa. Afinal, fui pegar o cachorro, que eu tinha deixado para tomar banho. Chego em casa, Deus fala, Fábio, você acabou de conhecer alguém que não me conhece e não falou de mim para as pessoas? Eu falei, puxa, é verdade, né? Voltei para lá. Falei, qual é o seu nome mesmo? Ela falou, Priscila. Eu falei, Priscila, você é de que região de Piracicaba? Ela falou região, né? Eu falei, como se soubesse, né? Qual é o seu sobrenome? Ela falou, é você? Ela, o que tem eu? Papai, tem um amigo lá que é gamado em você em Piracicaba. Ela regalou o olho e falou, quem? Eu, Jesus. Ela é pegadinha. Eu falei, não é pegadinha não, é sério. E ele manda falar que ele é o único que pode tirar a tristeza que está no teu coração. Ela começou a chorar. E falou, eu estou muito triste. Eu vim hoje para cá, com a Fabiana, porque eu estava triste. Eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso saber o que está acontecendo com a minha vida. Eu falei, pois é falta que esse Deus faz na sua vida. E assim pude evangelizá-la. No momento onde fui pegar o cachorro, fui tirar as pulgas. Mas muitas vezes, por egoísmo, nós não vemos isso, meus queridos. Nós não vemos isso. Né? Que somos egoístas. Um outro exemplo, antes de passar. Eu passei em Cordeiro ainda, culto de quarta-feira, na igreja. Acabou o culto, eu louco para ir em casa, que a seleção brasileira ia jogar com o uniforme verde dela, mais conhecido como Palmeiras, né? Daí acabou o culto, eu combinei com os amigos em casa, chegou o diácono, pastor, tem um mendigo, um andarilho que quer falar com o senhor. Eu falei, mas eu já falei para você, cuidam vocês dele, dão comida, dão roupa. Não, mas ele quer o pastor. E eu com pressa, né? Eu falei, não acredito, né? Esses diáconos, né? Te contar, né? Só dor de cabeça, né? Nem faz trabalho. Brincadeira. Daí eu chego assim pro mendigo, chega lá na frente, eu com aquela cara simpática, pois não? Falei, vai querer alguma coisa, sou acostumado, vai querer dinheiro para beber. O que você quer? Quero uma oração. Você quer dinheiro? Não, se der dinheiro, eu vou beber. Falei, você quer comida? Já me deram comida, obrigado, quero só uma oração. Eu ainda estava duvidando, né, meu? Coloquei a mão na cabeça e falei, Deus, tem misericórdia desse cabra safado, Jesus. Que ele possa se arrepender, que ele possa largar o vício. Eu fiz aquela oração que eu sabia que ia vir depois. Tirei, falei, que mais? Ele, não, só isso. E era julho, estava frio, estava de chinelo, sem meia. Eu falei, você quer uma meia? Ele falou, se tivesse é bom, porque está frio, né? Daí eu pedi para ver se tinha meia na igreja, não tinha. Eu falei, caramba. Falei, vamos lá no meu carro, que talvez tenha a meia do futebol, né? Que ficou no banco de trás. Não estava lá. Falei,
Seguinte, vamos em casa que eu te dou uma meia. Eu tinha uma Saveiro, tipo Saveiro, picape Corsa. Ele foi montando atrás. Eu falei, não, vem aqui na frente, né? Mas eu estou fedido. Eu falei, não tem importância, eu abro as janelas. Abri toda a janela, né? Entrou lá, ele está fedido mesmo. Chegando em casa, daí Deus começa a falar comigo. Deus falou, oferece banho para ele. Eu falei, você quer tomar banho? Ele regalou o olho e falou, posso? Eu falei, lógico, né? Eu já peguei meia, cueca, camisa, calça, tênis, peguei tudo para ele, um pacote completo, assim, ó, toma tudo isso aqui para você. Ele olhou assim, sem graça, e falou, você teria uma Gillette para fazer a barba? Eu tinha ganho aquela semana a Gillette, e eu não usava, porque eu usava o aparelho, o barbeador elétrico, estava novinho, eu peguei 2 Gillette novinhas para ele, eu creio, ele ficou 1 hora e pouco lá, o primeiro tempo inteiro do jogo. Ele saiu assim, nossa, parecia outra pessoa. Ele saiu totalmente sóbrio. Ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado. Fazia anos que ninguém me tratava como gente. O Senhor não me pediu nada, mas eu voltei a sentir o que é ser humano. Eu voltar para minha casa, para minha família, recomeçar minha vida, que eu voltei a descobrir o que é a gente. Os tapas de Deus, né? E eu preocupado em ver jogo. Muitas vezes, meus queridos, a gente não evangeliza perto dessas oportunidades porque estamos muito preocupados conosco. Somos egoístas. Temos que tomar cuidado em relação a isso. Falta de intimidade com Deus, né? Jesus naquela cruz, ele consegue vencer a tentação de ficar com raiva, de xingar todo mundo, de salvar o ladrão, por quê? É relacionamento com Deus. Ele tem intimidade, ele não é simplesmente religioso. Jesus não só vai na igreja, na sinagoga, ele se relaciona com o Pai. Na cruz, no momento difícil, ele consegue evangelizar, ele consegue perdoar, por quê? Ele tem um relacionamento com Deus. E o que acontece quando perdemos o foco? Brigamos por bobagem, né? Qualquer coisinha, briga, fica bravo. Ah, o louvor estava alto. Não, essa música, não, o pastor não me deu atenção. Qualquer coisa é motivo de discussão. Julgamos tudo e todos com a nossa razão. Achamos que estamos certos. Nós estamos certos, né? É incrível que Jesus na cruz, ele podia culpar todo mundo. Afinal, ele foi abandonado. Mas não, ele fala, perdoa-os. E salva o bandido. Não fica querendo julgar as pessoas, mesmo tendo todo o direito. E nos ferimos facilmente. Nos ferimos facilmente. Lembra uma vez quando ele passou em Cordeirópolis? Acabou o culto, fiquei na porta cumprimentando as pessoas, né? No dia seguinte liga uma mulher da minha igreja. Fala, pastor, minha mãe está chateada, está chorando. Falou que não vai mais na igreja. Por que aconteceu? Ah, que eu estava na fila para comentar o Senhor. Tinha uma senhora já de 70 anos, tinha uma outra senhora na frente. E o Senhor chegou, quando a outra senhora chegou para cumprimentar o Senhor abraçou e deu um beijinho. Para mim, o Senhor só apertou a mão dela. Falou, pastor, gosta mais da outra do que de mim. Magoei. Você crê nisso? Parece brincadeira, mas é verdade. Tem gente, né, que qualquer coisa fica magoada, magoei, né? Estou triste. Tem gente que está até alegre, viu, pastor? Faz cara de triste. Como está? Ai, como Deus quer. Então, misericórdia, se Deus quer isso, né? Já ora para levar. Caminhando, pastor. Tem história de um amigo meu, conta, uma vez estava na igreja, chegou uma mulher que só reclamava. Irmã, como está a cabeça? Ai, pastor, dói muito, né? Falei, o braço firme? Treme que nem vara verde. E o outro, mais que o direito, pastor. E como está a perna direita? Ai, pastor, cada passo é um nheque, nheque. E a perna esquerda? A esquerda não dói. Ele, aleluia. Ela, mas vai doer, viu? Tem gente que é assim, que gosta, né? Que gosta de sentir ferida. É impressionante. Que perdeu o foco, se fere, se magoa facilmente. E quando você perde o foco, quando você quer culpar, meus queridos, desculpa é o que não falta, né? Nós somos peritos em desculpa, é ou não é? É interessante, né? Eu tenho uma, que para mim é muito boa, que eu uso, que é o seguinte, se eu sou culpado, eu posso colocar em quem eu quero. Afinal, é minha culpa, né? Então eu passo para quem eu quero. E o ser humano é isso, ele adora passar culpa. Isso começou quando? Começou desde o princípio, né? Quem falou essa frase? Foi a mulher que me desse para companheira,
que me deu o fruto da árvore e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Né? As desculpas já começaram no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Se você quiser nunca mais vir na igreja, você pode culpar o pastor, o seminarista, o diácono, aquele louvor, quem você quiser. Nós temos desculpas para não evangelizar, para não vir na igreja. Acontece mil e uma coisa. Isso não falta, meus queridos. Agora, diante de Deus, isso tudo só vão ser apenas pretextos e desculpas. Na cruz, Cristo deixou claro, ele tinha mil e uma desculpas para literalmente mandar o pessoal para o inferno. Ele salva o bandido. Ele fala de pai, perdoa, não sabe o que fazem. Diferente de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável não perde o foco. E é interessante que esse texto da cruz, e Cristo falou 7 frases, mas essas duas eu gosto muito. Porque ele fala, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem numa situação difícil. Ele salva um bandido sem vergonha, que merecia estar lá, que confessa que merece estar lá. Se preocupa com a pessoa. Cristo não perdeu o foco, porque ele sabia porque ele estava. O problema muitas vezes é que nós não temos um foco espiritual, né? Nós não sonhamos em ver pessoas se convertendo, vindo na igreja. Não sonhamos em chegar ao final do ano vendo pessoas sentadas na igreja, fruto da nossa vida. Uma pessoa saudável não perde o foco, não guarda ressentimento, né? Cristo fala, pai, perdoa, que lindo isso, eles não sabem o que estão fazendo. Escarnecem de Jesus. Tem gente que qualquer coisinha marca lá no livro negro, né? Tá, hoje o seminarista Ricardo, dia 25 de junho de 2006, às 19 horas 37 minutos e 22 segundos. Daqui a 10 anos, o Ricardo faz alguma coisa, a pessoa fica chateada. Ah, mas não foi a primeira vez, viu? Há 10 anos atrás, você fez aqui, ó, está aqui anotado. Tem gente que anota, guarda, adora ficar com a feridinha no coração. Mas a pessoa saudável não guarda ressentimento. Ela perdoa, né? Pai, perdoa. Não sabe o que estão fazendo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vira para Pedro, tu me amas. O perdão, ele é visível em Jesus. É visível em sua vida e na cruz. E sempre prioriza fazer a vontade do Pai. Sempre. Cristo olha e tem o foco. E luta, e a prioridade dele é fazer a vontade do Pai. Igreja, nosso problema é que muitas vezes o mundo nos coloca tanta coisa, é tanto entretenimento, é tanta coisa para fazer, que muitas vezes a vontade do Pai fica lá atrás. Sabe uma coisa que eu fico chocado com as igrejas que eu estou indo pregar? Não todas, né? E de amigos e de familiares. Eu tenho uma filha de 5 meses. Tem uma chance daqui a um ano eu ir para a Sibéria, voltar para a Sibéria. Sabe a frase que eu mais escuto? Você tem que pensar na sua filha agora, Fábio. Você não é mais sozinho. Você tem que pensar na Pietra. Isso foi da vontade de Deus, ninguém pensa nisso, né? Como se fosse melhor criar na Espanha. E na verdade eu tenho medo de criar minha filha na Espanha. Pela Espanha liberal que é hoje, pela Europa que é liberal. Mas eu não me preocupo com isso. Minha preocupação é o que Deus quer. E ninguém fala para mim, Fábio, tem que orar para ver o que Deus quer. A frase que eu mais escuto é essa. Nossa, cuidado, você tem uma filha agora. Então, os siberianos não podem ter filho. Os missionários que têm casados não podem se missionar na África, numa tribo indígena. Olha que loucura. Né? Ninguém mais entende o que é priorizar a vontade do Pai. Cristo na cruz fez isso então, meus queridos. Meu desejo para nós é que você possa entender. Seja um missionário. Amém? Não importa onde você esteja, seja. Pregue do amor de Deus, fale. E é Ele que capacita, não espere. Não guarde ressentimento, não guarde mágoa, não deixe com que essas coisas corroam sua vida, sua alma, em nome de Jesus. Deixa eu agora apresentar um pouquinho do nosso trabalho na Espanha, né? Como que é a Espanha hoje? Menos de 1% de protestante. Menos. Entre os espanhóis mesmos. Ou o mais velho, ele é católico de verdade, ou a grande maioria dos jovens é agnósticos, estão cansados da religião. Porque o catolicismo, ele foi muito... Ele apoiou a ditadura de Franco. Então, para os jovens, o catolicismo, igreja é política, e política eu estou fora. E quem é católico. Então, menos de 1% de protestantes, como eu falei. Os jovens são agnósticos.
uma grande imigração de muçulmano para a Europa. Veja bem, não, isso é uma falsa ideia que a religião muçulmana, islâmica, é qual que mais cresce. Mais gente se converte. O pessoal não se converte ao islamismo. O que acontece hoje na Europa? O que acontece em Madrid, por exemplo, na Espanha, que eu sei, na Noruega, na Alemanha, a cada 2 casais tem um filho. O que significa 2 casais tendo um filho? De 4 pessoas tem uma. Matemática. Você está matando a população em 75%. Esse que nasce já não nasce crente, vai nascer agnóstico. De cada 4, 5, um crê em Deus. Daí vem o muçulmano com 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Então, se continuar assim, a futura geração vai ser islâmica, mas não por conversão, porque não vai ter mais europeu na Europa. Você entende a seriedade disso? Você pode falar, mas vai que não são extremistas. Outro erro, não existe muçulmano extremista. Existe muçulmano que vive ao Corão, porque o Alcorão é extremista. O Alcorão fala que a única maneira de você garantir, ter certeza que vai para o céu, é você morrer na Guerra Santa. E vai com umas par de virgem de 18 anos ainda. E morar em mansões. O Alcorão prega isso. Então eu falo, quando vocês falam, não, é que fulano é extremista. Não é que ele é extremista. Ele crê no Alcorão. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu site, Fábio Diniz, que eu coloco vários textos do Alcorão explicando isso. E eu falo porque converso com muçulmanos na Espanha. Eu tenho amigos muçulmanos que frequentam a minha casa, que frequentam a igreja, inclusive. É o nosso trabalho. Eu dialogo muito com eles sobre essas coisas. E a depressão? Mais suicídio que mortes por acidente de carro. Quem já foi para a Espanha, para Madrid, conhece essas ruas, né? Embaixo é Gran Via, a Porta do Sol, o segundo estádio mais bonito do Real Madrid. Não vou falar que o mais bonito é do Palmeiras, né? Que a igreja não é para fazer futebol. Essa é a parte bonita de Madrid, que todo turista conhece. Deixa eu mostrar alguns quilômetros, em Madrid mesmo, uma outra parte da cidade. Não sei se você já foi. Deixa eu te falar que isso é Madrid, você acredita? Chama Barranquilla. Nós vamos lá, tem um projeto lá que apoia drogados, é um lugar de drogados, chama Sena. E nós vamos lá, às vezes, ajudá-los a dar sopa e tirar o drogado. Aí a pessoa vai para se matar mesmo. Eu vi gente lá dormindo com a seringa no pescoço, gente que vive no bueiro, gente que vai com a barraquinha para se drogar até acabar com a vida. É um lugar triste, que a polícia sabe, existe, está lá em Madrid, mas ninguém faz nada. Um lado de Madrid esquecido. Essa foto do ônibus, fui eu que tirei, eu estava no meu carro, atrás do ônibus. E vi essa propaganda, olha só o que está escrito. Deus, a igreja, nas escolas, história, arte e ciências, responsáveis políticos, as religiões fora das escolas, Associação Madrilenha de Ateus e Livre Pensadores. Escutou a propaganda do ateísmo? Deus, a igreja, nas escolas, história, arte e ciências, responsáveis políticos, as religiões fora das escolas. O ateísmo hoje ele é pregado na Europa. O homossexualismo lá é a coisa mais normal que existe. É interessante que eles falam o seguinte, você tem que respeitar todo mundo. Fala, beleza. Agora, se você tem uma opinião contrária, eles te criticam. É interessantíssimo isso. Uma vez eu estava com um típico europeu, conversando, e passou 2 homens de mão dada empurrando um carrinho de nenê. Tipicamente, adotaram uma criança. As pessoas falam, que bonito isso. Eu falo, eu não acho bonito. Eu acho que família Deus criou, homem e mulher. Né? Não criou Adão e João, nem Eva e Maria. 2 homens e 2 mulheres não produzem filho. Eu falei, eu não estou falando que a pessoa é mau caráter, que a pessoa não presta, que a pessoa... Nada disso, eu não estou julgando o caráter da pessoa. Mas estou falando que família é homem e mulher. A pessoa falou, não, Fábio, você é intolerante. Eu falei, eu sou intolerante? Peraí, eu não estou falando mal da pessoa, estou falando que família não é isso. Então, você é intolerante. O mundo não pode, nós não podemos ter pessoas intolerantes. Eu falei, que engraçado, então você não está me tolerando e eu que sou intolerante? Você vê, eles não te toleram e depois te xingam de intolerante. Daí você fala uma verdade de Deus para as pessoas, aí você fala, não, Fábio, cada um tem a sua verdade, você tem que respeitar, porque tudo é relativo.
Hoje a moda é a seguinte, na Europa, não existem absolutos. E conversando com o ateu uma vez, falei, não existe absoluto? Ele falou, não, Fábio, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Daí eu peguei meu celular, falei, então para você isso aqui pode ser um chocolate? Ele falou, pode. Eu falei, então come. Eu falei, come então. Pode ser um chocolate? Você não come. Porque existe uma verdade, isso não é um chocolate, é um telefone, crendo ou não. Então você tem que entrar pode até achar que eu sou meio grosso, mas se você não falar isso, entendeu? Porque eles falam que eles estão certos e isso está errado. Que nem um dia chegou outra pessoa, tipicamente europeia também, agnóstica, falou, Fábio, você não acha a Bíblia totalmente irrelevante para nós? Você não acha uma idiotice no século XXI crer na Bíblia? A pessoa falou isso na minha cara, sabendo que era pastor. Falei, você acha a Bíblia irrelevante? Perguntei para essa pessoa. Falou, sim. Falei, quantas vezes você leu? Nunca. Graças a Deus. Falei, pois é, eu já li mais de 10 vezes, estudei grego, estudei hebraico, li comentários. Eu posso afirmar para você, por conhecimento, que ela é relevante para você como pessoa, indivíduo, como família e como sociedade. Então, deixa eu voltar à pergunta. Quem sabe se ela é relevante ou não? Eu ou você? Você ficou quieto. A pessoa fica sem graça. Mas você tem que enfrentar, porque o mundo prega hoje. Você tem que respeitar todos, mas eles não te respeitam. Para você ter uma ideia, essa foto aqui, de cima, é na esquina da igreja. É uma vitrine de roupas masculinas. Eu até comentei com o pastor, que tipo loja, depois não vou falar os nomes aqui, mas pergunto para ele, já sabe. É chocante. A criança passa e vê isso, ó, tá vendo? Tá no pé da calçada, vitrine. A nossa igreja está a 30 metros para frente. E virando aí, tem um barzinho que chama A Quem Te Importa, que é uma pintura de 2 mulheres se beijando e 2 homens se beijando. Isso é Madrid hoje, uma realidade. É o país que mais consome drogas na Europa. Agora eu trouxe alguns dados, meus queridos, de jornais, sabe por quê? Se eu falo que a Espanha é o país que mais consome cocaína, você está exagerando, tá? Tem mais morte que depressão que acidente de carro, você está exagerando. Então, eu trouxe jornais falando agora, para você ter uma ideia, uma realidade que tem lá. O jornal é o periódico. A Espanha é o cabeça da comunidade europeia em consumo de cocaína e maconha. Mais mortes por suicídio que acidente de carro. Jornais, olha só. O jornal é o Mundo. A cifra de suicídios cresce em Espanha pelo 3º ano consecutivo. Jornal 20 Minutos. O suicídio em Espanha é um problema de saúde pública que não deixa de aumentar. O jornal é o Diário.es. A taxa de suicídios em Espanha oculta um problema de saúde pública. O jornal é o Inconfidente. Aumenta o suicídio em Espanha, mas fechamos nossos olhos. O jornal lainformação.com. O suicídio provoca em Espanha mais mortes que acidentes de tráfico de carro, laborais, serviços e homicídios juntos. Eu que estou falando? Não. Jornal. Suicídio provoca em Espanha mais mortes que acidentes de carro, de trabalho e homicídios juntos. Daí eu pergunto, meus queridos, que paz é essa? Que liberdade tem de ser livre, fora as religiões? Que liberdade é essa que deprime? Que liberdade é essa que leva o povo ao suicídio? E é chocante quando você olha que a Europa, que um dia foi cristã, que evangelizou o mundo, hoje precisa ser re-evangelizada. É triste esses dados. E você anda pela Espanha, por Madrid, você vê essa depressão, essa promiscuidade, e fala, meu Deus, e acha que estão certo. Deixa eu mostrar agora um pouco do nosso trabalho, né? Essa foto foi bem no batismo da Pietra, dia 14 de fevereiro. Então, um pouquinho do trabalho que nós fazemos lá em Madrid. A Ana, minha esposa, faz um encontro com um garoto que chama T com Chicks, que é chá com garotos, e eu faço com os rapazes, né? Onde ela senta para conversar sobre coisas de mulher, maquiagem, sei lá, coisas de mulher, baseado na Bíblia, e assim procurar algum fundo moral, alguma história bíblica para convidar pessoas que ainda não vão na igreja. E eu faço encontro com rapazes, mais com os cristãos, daí já faço, perguntando como foi a semana, um momento de comunhão entre nós. Nós temos toda quarta-feira reunião de oração com alguns líderes de algumas igrejas, pequenas igrejas locais. Quando eu falo igreja, meus queridos, não imagina isso. Isso que tem aqui
Em Cabo Frio, é uma mega igreja em Madrid, viu? Em Madrid deve ter 2 ou 3 igrejas em Madrid, que são mais de, acho que 5 milhões de habitantes. Tem 3 ou 4 igrejas com mais de 200 pessoas. E a maioria de latinos, não de espanhóis. Quando eu estou falando de igrejas, eu estou falando de 10, 15, 20 pessoas. Para você ter uma ideia, a presbiteriana, nós temos lá 7 igrejas na Espanha. 7 igrejas. As mais velhas, que já tem mais ou menos 20 anos, é Huelva e Sevilha. E a maior igreja tem 18 membros. Então, quando falo igreja, não imagine um tempo que é outra realidade. Então, são pequenos líderes e pequenos trabalhos que nós reunimos toda quarta-feira de manhã para orarmos por Madrid. Temos 10h30 da noite futebol, onde nós, antes de começar, falamos que não pode falar palavrão. O espanhol, de cada 4 palavras, 5 é palavrão. É impressionante, meu. Eles adoram. Daí fala, ó, se você vai falar um palavrão, fala um aleluia que eu deixo. Pode, senão não. Daí oramos antes e damos um livro que fala sobre Jesus, quem vai pela primeira vez. E é legal que já teve gente que foi na igreja através do futebol. Temos também sexta-feira a noite de cinema, passamos um filme de Hollywood, e depois conversamos sobre o tema, um filme que tem alguma moral para discutir, né? E convidamos jovens que ainda não vão na igreja também, para estarem indo lá. Temos alguns outros trabalhos também, de sexta-feira outro dia, por exemplo, fizemos aí uma sobre a pintura de Michelangelo, a criação de Adão, sobre o que significa pintura, noite de fundir, noite de jogos com jovens. E vários trabalhos especiais. Esteve conosco o Adalto Lourenço, que é bem conhecido aqui no Brasil. Ele esteve lá em Portugal, daí falou, Adalto, vem para cá, daí ficou lá em casa uns dias, deu uma palestra muito jóia sobre criação e evolução. Jantar dos namorados, que lá é em fevereiro. Fizemos um trabalho especial de ação de graça, foi muito legal, porque esse dia tinha quase 50 pessoas, a maioria de não crentes. Isso para a Espanha é muita gente, né? Foi uma bênção de Deus mesmo, esse jantar. Bem como, eu falo que nós somos pequenos, hoje de manhã eu falei aqui, mesmo numa igreja que depende do Brasil, nós apoiamos projetos sociais. Fizemos um jantar antes de eu vir para o Brasil para apoiar crianças na Índia, e foi legal, muito jóia que também, porque o espanhol, ele gosta muito de ajudar. Então, você chama ele para um trabalho social, ele vai, dá dinheiro, daí você convida ele para voltar para a igreja. E nesse domingo, nós convidamos pessoas que voltaram depois para a igreja. Aliás, não é domingo, uma sexta-feira, acho que foi sexta ou sábado. Há um mês atrás, eles fizeram lá também um apoio à Nigéria. Também arrecadaram mais de 1.000 euros para apoiar crianças bruxas na Nigéria. Foi muito legal também o trabalho. E aí já linkamos com o culto de domingo, para essas pessoas voltarem. Aí a programação de Natal, no final do ano. O Guilherme quer também, ficou em casa, coitado, acho que nunca mais vai querer ficar em casa, viu? Ele caçou a esposa, são 12 pessoas. Daí peguei 2 dias lá para cantar para a gente no Universidade dos Brasileiros. Foi uma delícia também. Demos um curso que chama Metamorfose, para os novos convertidos e quem queria conhecer mais a Bíblia. Porque a nossa igreja lá em Madrid, eu trabalho em torno de mais ou menos 50 pessoas, para você ter uma ideia. A maioria jovens, mais da metade não crente, muçulmano, ateu, e outra metade é ou recém-convertida, ou que veio de uma igreja mais neopentecostal sem muita base bíblica. Então, demos esse curso, que é Metamorfose, onde demos aula do Antigo Testamento, Novo Testamento, Bíblia, cosmovisão bíblica, missão e vida. Aí um pouco do curso, então, Metamorfoses. A igreja chama-se Livre Acesso. Porque se eu falo igreja, eu espanto as pessoas. Né? Porque, primeiro, igreja, para eles, a única igreja que existe é católica, o resto é seita. Então eu falo que é livre acesso, por quê? É um lugar para quem está cansado de religião, mas tem a necessidade de conhecer mais a Deus. É um lugar dos que buscam entender melhor o significado da vida. Não importa a pessoa, a religião, a etnia, a idade, é bem-vindo. Todo mês eu trabalho com tema, né, meu? Que nem está lá. Invencível, debaixo do amor de Deus, a Bíblia, é verdadeira ou falsa? Então, daí eu trabalho um mês inteiro sobre um tema. E todo culto, é que nem eu estou fazendo aqui, eu projeto tudo. Todas as mensagens são projetadas. Aí é um pouco do culto, então. Como eu falei, não é uma igreja, um templo. É um apartamento que eu aluguei de 140 metros quadrados. Tem uma sala boa. E nós reunimos ali, é um apartamento que tem um prédio só de jovens universitários. Então, a gente está bem no meio mesmo
onde acontecem as coisas. Estamos bem no coração de Madrid. Estamos entre o bairro dos artistas e o bairro gay. Estamos naquele meio, a nossa igreja. É um pouco dos cultos nossos. Uma vez por mês fazemos almoço lá, juntos, e servimos a Santa Ceia. Às vezes, no verão, fazemos no parque. Aí é um pouco do pessoal da igreja. Você tem uma ideia, o só o local eu pago 1.400 euros para 150 metros quadrados, meus queridos, euros. Chegou a mais de 7 mil reais, agora que caiu um pouco o euro, abaixou um pouco, né? Mas é pela fé mesmo para manter, porque nós ganhamos em reais para gastar em euro. Então, quando deu aquela explodida no euro, foi pela fé mesmo, para os missionários, né? Isso eu passei no nosso quarto aniversário da igreja, por isso que está em espanhol. Eu contei os países que passaram pela igreja. Como eu trabalho muito com jovens e universitários, muita gente ia ficar 1, 2 anos na Espanha e voltavam para os seus países. Eu fiz os cálculos, já passaram 37 países diferentes pela igreja. Da Europa, África, Ásia, Oriente Médio, as Américas. Tem muita história legal, interessante. Por exemplo, tem um cara de Mali, africano, que era muçulmano, começou aí no trabalho, que fez espanhol com a minha esposa. Ele pediu para eu ensinar mais sobre Jesus para ele. Se interessou por Jesus. Eu comecei a discipular ele, daí ele foi transferido, por causa do serviço, para Palência, uma outra cidade. Mas pude testemunhar uma japonesa e uma chinesa que nunca tinham ouvido falar de Jesus, passou lá e pudemos pôr a salvação. Um cara da Palestina, da faixa de Gaza, ateu, que odeia judeu, um típico palestino, e está conosco também algumas vezes. Teve uma história interessante, que uma vez um sheik, ele é tradutor do árabe na embaixada da Arábia Saudita, estava com muita dor, pediu uma oração de um cristão, ele lembrou de mim e me chamou para orar pelo sheik. Vai ser uma experiência interessante, pude falar de Deus para esse sheik, todo cheio de segurança em volta, no melhor hotel da cidade, pregando o evangelho, porque esse cara me chamou para ir lá. E o sheik, depois que acabou, ele falou que quando eu entrei lá, a dor de cabeça aumentou 10 vezes, quase que me expulsou. Depois que eu orei, ele falou que sumiu tudo. Ele falou que ia chamar a família inteira para voltar para orar por todo mundo. Mas ainda não chamou, né? Vamos ver. Então, são experiências que nós temos assim, interessante. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas quando você começa a ver assim, vidas transformando, por exemplo, nós temos eu trabalho com quase 50 pessoas, no culto vai de 15 a 30, 40 pessoas. Com 6, 7 espanhóis só. Mas, por exemplo, tinha um espanhol ateu, que ia lá. Eu fiquei amigo dele durante 2 anos para ele começar a ir. Ele foi. E a última vez que ele foi, ele pediu para participar da ceia. Então, quando você começa a ver isso, você vê que vale a pena, apesar das dificuldades, né? Um pouco da Sibéria. Eu não estou mais na Sibéria, mas todo ano eu vou duas vezes por ano para a Sibéria para apoiar o trabalho que nós deixamos lá. Esse aí sou eu. O mais magro, logicamente, né? A foto de cima, da esquerda, são carros embaixo de uma neve. A foto do meio é uma criança empurrada lá, com a mãe empurrando o trenozinho do filho. E essa foto aqui em cima sou eu. Uma foto que eu demonstro que eu sou homem de fé, mais fé que Pedro. Que eu estou sobre as águas e não afundei. Está certo que é um rio congelado, né? Mas estou lá. Embaixo são as típicas casas russas. Então é um pouco da Sibéria, minha esposa aqui embaixo. Nós deixamos 2 trabalhos lá. Essa igreja do pastor Artyom. Artyom é um grande amigo meu, um russo, casado com uma coreana. Ele era auxiliar de uma das maiores igrejas em Novosibirsk. Quando eu falo de Sibéria, meus queridos, muitos pensam que eu pregava para o urso branco, né? Vou deixar claro. Eu morava numa cidade de 2 milhões de habitantes. É a 3ª maior cidade da Rússia. Só perdia para Moscou e São Petersburgo. E tinha uma igreja lá, desse tamanho mais ou menos, bem parecido, que é uma das maiores. E o pastor gostava de mim, todo mês eu pregava nessa igreja. E ele era auxiliar. E incentivei o Artyom a plantar uma igreja com as pessoas que estavam se convertendo conosco. E ele começou um trabalho. Acho que tem aqui. Isso. Essa igreja dele nova. Tem há 5, 6 anos já, umas 100 pessoas. Porque eu peço oração, que eu estou com um problema agora, que faz 3 semanas ele me ligou. O filho dele nasceu autista, já tem 7 anos. E como que ele é
casado com uma coreana, eles foram para a Coreia para cuidar do filho, que lá é melhor para cuidar do filho do que Novosibirsk. Ele falou, Fábio, você tem que vir aqui assumir a igreja, senão a igreja vai morrer. Então ele pediu para voltar para a Sibéria para assumir essa igreja. Então agora em agosto estou indo para a Sibéria, me reuni com ele vai para lá também, para a gente conversar sobre isso. Isso faz quase 3 semanas atrás, ele me ligou, não, 4 semanas já. Há uma semana atrás, um pastor de uma igreja, dessas pequenas igrejas que tem lá no centro de Madrid, com 15 pessoas, falou, Fábio, o pastor que vem tomar conta não vai vir, eu quero que você assume essa igreja minha também. Eu quero passar esses membros para você. Enfim, um pastor na Sibéria me pediu para assumir a igreja e outro em Madrid. Eu tenho que falar, Deus, o que eu faço agora, né? É permitir, falou, até agosto eu tenho que definir, mas eu fico pelo menos mais 1 ano em Madrid, talvez depois eu volte para a Sibéria. Essa é a possibilidade. Então, assumir essa igreja. E deixamos o trabalho na casa do outro missionário da Jocum, Tibério. Aí eu culto na casa dele. Toda a Rússia tem casa de recuperação. Toda igreja, porque lá tem muito dependente químico, Eu termino com essa foto, meus queridos, eu vou explicar por quê. A turma fala, é fácil ficar na Rússia, na Espanha? Muitos acham que é fácil na Espanha. A Espanha é muito mais difícil do que a Rússia, por causa do Evangelho. A Rússia é difícil por causa do frio. E o povo é um povo grosso. Né? Uma vez eu fui pedir água, cheguei para a senhora e falei, tem água? Ela, está vendo água aí? É assim mesmo, né? E sem contar a língua. Água, eu falei, água, tem uma água aqui, não sei se era de alguém, mas eu vou roubar um copo aqui. Tomar água na Rússia é complicado. Água em russo é vadá. Mas se eu falo, eu quero água, eu falo, Yahachuvadu. Te pergunto, você tem água? Eu te bezvadi. Isso aqui é água, eta vodo. Daí na casa de alguém, eu falo, eu quero vadá, vadi, vador é importante, eu quero beber, você tem? Agora, a água é mais fácil do que você ir para algum lugar. É tão complicado ir que você não vai, sabia? É verdade. Por quê? É complicado ir. Saindo daqui, eu vou para São Paulo. Semana que vem eu vou para Madrid. Agora eu vou para a rodoviária. Eu vou. Em russo, se eu vou, agora eu uso um verbo. Se eu falo que eu vou, mas eu vou amanhã ou mais tarde, é outro verbo. Se eu vou e vou voltar, é outro verbo. Se eu vou pela primeira vez, é outro verbo. Se eu vou a pé, é outro verbo. Se eu vou de carro, é outro verbo. Se eu vou de avião, é outro verbo. Então, até você descobrir como você vai, você desiste de ir, né? Daí eu lembro meu primeiro inverno na Sibéria. Cheguei no verão. O verão lá chega a 40 positivos, né? Eu acho que não, mas chega a 40 graus, 30 graus. A diferença é que num dia está 35, pode cair para 10, assim. Mas chega. Deixa o inverno. E eu lá na Rússia, meu primeiro ano como missionário, 6 meses lá já, e com muito pouco dinheiro. Porque quando eu fui para a Rússia, eu falo que muitas igrejas é que nem o político na pré-eleição, né? Eu prometo isso, eu prometo aquilo. Quando o missionário vai para o campo, a igreja se torna um político pós-eleição, esquece tudo que prometeu, né? Não todas, lógico, mas algumas. Eu lembro que chegou no final do ano, estava num aperto financeiro. Tinha um casal que eu conhecia só de missionários que iam para Moscou. Só que a minha cidade para Moscou é tipo daqui para o Acre, do ladinho, né? Dava 50 horas de trem. Daí eu falei, não vou ficar aqui mesmo, comemorar o Natal aqui mesmo, né? Daí eu me recordo que eu fui tirar o dinheiro no caixa automático, meu único dinheiro que eu tinha, coloquei o cartão lá, fui sacar tudo para comprar um peru, e chamar uns 5, 6 amigos para explicar o que era o Natal, que eles não comemoram o Natal lá. Dia 25 é um dia normal, dia de aula. Daí eu ponho meu cartão, digito a senha. Sabe quando você escuta a máquina contando o dinheiro? E conta, e não sai. Porém, saiu da minha conta no Brasil. Falei, e agora? Não acredito, né? Depois, demorou 2 meses para o banco repor. Mas isso era lá para o dia 20 de dezembro. Falei, nossa, agora? Daí eu tinha convidado umas 5 pessoas para passar o Natal comigo, né? Explicar o que era o Natal, tudo. Falei, deixa eu comprar um frango grande, então, né? Um frango, faço só uma maionezinha. Eu lembro que minha avó fazia um arroz com uva passa, que era uma delícia. Daí eu fui comprar um frango grande. E eu descobri, meus irmãos, que frango grande não existe. Fui comprar um frango pobre, é uma desgrama, né? Vai comprar coisa que não existe, né? Frango grande. Eu descobri que era um pato. E o pato, a carne fica dura, você tem que saber fazer pato. Senão, eu não sabia. Eu coloquei lá o frango grande e a carne começou a ficar esquisita, escura, começou a ficar dura. Falei, meu Deus, o que aconteceu?
Depois que eu fui descobrir que era um pato aquilo lá, né? Daí eu fiquei meio sem graça, o pessoal lá esperando a comida. Daí eu vou, tiro o franguinho, o pato lá, ponho arroz. O pessoal tudo contente, o pessoal olha a comida assim, ai, não vou comer não, obrigado. Outro não quer comer não, obrigado. Outro não, come, está gostoso. O patinho está meio duro, mas tem um arrozinho aqui, que é com uva passas. Minha avó faz o bom, maionezinho. Não, obrigado. E ninguém queria comer. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Quer nem experimentar. E eu enchi meu prato, é bom, né? Eles, não, obrigado. Daí você vai entendendo a cultura. Por exemplo, a Rússia tem suas culturas. Por exemplo, você conhece uma mulher na rua, você vai dar uma flor, você tem que levar uma flor, ou 3 flores, ou 5 flores, sempre no número ímpar. Porque no número par você está desejando mal para ela. É um pouco da cultura. E quando morre alguém, demora 1 semana para enterrar o defunto. Uma vez eu fui num velório russo, estava menos 30 graus, nevando, e quando eles vão enterrar o corpo, eles começam a falar sobre a vida da pessoa. E aquele dia, aquele vento, falando quase que o morto ressuscita para morrer outra vez de frio, porque todo mundo parava de falar. Daí me contaram isso. Daí eu lembro que acabou esse dia, enterraram, daí você vai com a família e os melhores amigos do morto almoçarem juntos. Nesse dia eu fui, só que eu não tinha reparado nisso, depois que eles me contaram. E tem a comida específica de velório, de morte, que é um dos pratos, é arroz com uva passas. Então, quando eu ofereci arroz com uva passas, eu estava desejando a morte de cada um deles. Entendeu? Esse foi o meu primeiro Natal na Rússia. Daí, naquela situação, eu falo, Jesus, vale a pena? Vale a pena tudo isso? Daí eu fui fazer russo na universidade, conhecemos os russos, começamos um grupo lá, e essa moça que está casando não era cristã, ela não ia na igreja, ia no nosso trabalho, que era chamado Café, e eu convidei ela um dia para me ouvir pregar naquela igreja grande. Ela falou, Fábio, nunca fui numa igreja protestante, mas eu vou para te ouvir falar. Ela foi na igreja, naquele dia eu fiz apelo, era uma igreja que fazia apelo, daí eu sempre fazia apelo, ela veio para frente e se converteu. Daí eu fui no casamento dela nesse dia, e hoje ela é missionária da ABU. Então, quando você vai lá para a Sibéria, você é uma jovem que não acreditava em nada, sendo missionário hoje, você vê que vale a pena. É fácil, meus queridos? Não é fácil. Mas quando você começa a ver vida transformada, você vê que vale a pena. A Espanha é fácil? É o lugar mais difícil que eu passei da minha vida para pregar o evangelho, desde os meus 15 anos. Mas quando tem o caso daquele ateu, que você vê participando da ceia, um muçulmano também que um dia quis participar da ceia, você vê que vale a pena, apesar de toda a dificuldade. Mas temos que ser como Jesus, não perder o foco, apesar das dificuldades, das traições, do pessoal fugindo, é olhar para a cruz, que lá é a esperança de todo homem. Amém?